Olá, investidores. Hoje eu vou mostrar aqui uma operação que eu fiz para um cliente, né? Um cliente muito específico, que ele autorizou, né? Obviamente, ele autorizou que eu falasse parcialmente de tudo que aconteceu, não tudo, né? Não todos tudo que a gente fez ali especificamente, né? Teve alguns heads diferentes, mas assim, o contexto geral, né? Então foi autorizado, não vou falar o nome da pessoa, obviamente, e é uma forma que eu faço para poucas pessoas, que é mais ou menos assim, eles vão me pagar, né, caso o resultado seja alcançado, aquele resultado bem específico, e caso dê problema mesmo, aí eu tenho que arcar com o dobro do combinado, tá? Então é mais ou menos assim, mas também não é uma rentabilidade monstruosa, né? A pessoa não opera muito opções, conhece ali aquelas vendas de put, venda de call, mas é uma pessoa focada no trabalho, tá na rentabilidade do trabalho. Então, um cenário provavelmente muito diferente da maioria de vocês, né, que gostam de operar opções, mas é operação interessante, não tem uma rentabilidade tão grande, mas serve, tá? Então vamos lá. Então essa pessoa tem um negócio, né? E aí tava falando do que viu o vídeo lá do Tesouro IPCA+, né? Então a gente tá conversando, 2065, que nossa, pode dar uma rentabilidade muito absurda. E eu acho que eu vou investir um pouquinho. Queria investir, no caso, uns 130 mil, 100 mil reais, né? Acho que era 100 mil reais. Ah, vou colocar uns 100 mil reais, vai que vire 500 mil, né? Falei, por que que você não pega esse dinheiro emprestado e coloca lá? Não, mas aí não compensa, né? Vem emprestar não, mas empresta no mercado, você tem margem para isso, tal, podemos montar uma operação, vou explicar tudo certinho. Quando chegar aquele nível ali, aí você, se chegar, você me paga e depois de, pode demorar um ano e meio, 2 anos, mas uma hora você zera esse risco, né? E tudo bem. Ah, ele falou, tá, mostra aí, vamos ver quanto que você vai cobrar, tal, quando você vai cobrar, beleza. Ele falou aqui, né? Tesouro IPCA mais 2065. Pô, é um risco alto, tá? Não sei se o governo federal vai pagar. Não sei se essa taxa não vai subir para 9, 10, 11%. Então, mas ele inteligentemente queria só colocar uma parte, tá? Óbvio. Aí eu coloquei, ó, melhor colocar dinheiro emprestado com juros positivo, né? Não, aqui tá escrito errado, né? Positivo. E a taxa, quando ele aplicou, estava taxa IPCA mais 7,37%. Então, o que que ele fez nessa estrutura? Uma pessoa que não tem muito tempo, então vai ficar só com poucas estruturas. Tem que entender o patrimônio do cliente, então, para ver essa questão da marca. Então, ele tem 1.050.000 em dinheiro, CDBs, maior liquidez diária, né? E Tesouro Selic, ele não precisa desse dinheiro. Tá? Tem 420 mil em FIIs, né? O pessoal gosta dos fundos de investimento imobiliário. E mais 170 mil em ações. Sanepar, Copel, Taesa, Banco Brasil e Bradesco. Não é tanto, né? Eu achei até diferente. Ele tem lá uma, duas, três, quatro, cinco ações. Não aproveita essas ações, não vai querer ficar fazendo muita operação nessas ações, não quer saber disso tanto, né? Que é ruim, né? Cuidar, queira ou não queira, você cuidar de cinco ações, não é tão fácil, né? Pô, vou fazer um. Já fez venda coberta, falou que é uma porcaria, já fez venda de put, não gostou muito e tal. Então, total investido 640. Então, tem 1.640.000. Falei, pô, o maior risco, eu acho que é você estar no Brasil, né? Então, aconselhei, obviamente, a pessoa tenha, como tem negócio aqui, começar a colocar um pouquinho do dinheiro fora do Brasil, ou até, inclusive, em BDRs aqui, um ETF, daqui, né? ETF internacional, por exemplo, o IVVB11. Nem que seja um pouquinho, tá? Bem, aqui a gente colocou a rentabilidade estimada, né? Na taxa dele ali, pô, talvez em 2 anos ele, se for para 6, é 116%. Aí ele falou, não quero vender, não quero, tô tranquilo, vou segurar aí para 3, 5, 6, 10 anos. Então, pô, se cair assim, uma hora bater 5%, em 5 anos, são 350%, multiplicar o capital por 4,5, então 100 mil viraria
450 mil não é tão relevante para o patrimônio dele, né? Mas ele gostou da ideia. E aqui também, né? Tipo, se a pessoa não resgatar, né? Ainda assim teria uma rentabilidade em 10 anos positiva, né? Obviamente não é tudo isso. Tem imposto de renda também, tem tudo cimentar, tem risco de não receber nada, né? Não sei se o governo federal vai pagar. Só que aí vai dar um problema na economia também, né? Não receber nada. Então, a estratégia para ganhar dinheiro imediato, ele quer esse dinheiro imediato para aplicar nisso aí. Ele tem muitas garantias, ele recebe dinheiro, tá? Ele tem um fluxo de caixa positivo. Então, ele sempre tem comprado oportunidades, caso caia muito, tipo, ele tá recebendo. Então, ele põe sempre um tanto. E ele ganha com a passagem do tempo, né? Ele quer ganhar com a passagem do tempo. Então, fizemos um gut strangle vendido, tá? Não acho a melhor das estratégias, né? Mas eu já falei para vocês, mas ela, pô, se quer o dinheiro agora, funciona. Então a call, mais ou menos, eu vendo abaixo do preço atual, né? O preço daquela época, e a put pouco acima do preço atual, a gente vendeu, né? Ambas dentro do dinheiro. E ter mais caro, então o prêmio é maior, mas o risco é ilimitado. Bova estava em 123, 125, mais ou menos ali, 122, 123, né? Mais ou menos isso. Eu cuidei mais ou menos da conta, só falava assim, ó, faz isso, 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 aquilo, ele fazia. Tem uma calculadora de imposto de renda automático e tal. Então tava tranquilo. Então, lembra de quanto que ele tinha de patrimônio, ele tem 1.640.000, um patrimônio rentabilizando e tal. Entendeu? 10 mil bova, tá? É bastante. Não vou falar, é bastante, tá? Mas ele tem ali também ele tem ali uma certa ações, o ideal, isso aqui, se você falar para ficar tranquilo, uma hora chegar aos 6.000, 6.000 e aqui 8.000, tá? Mais ou menos, tá? Mas ficaria assim, muito tranquilo. Mas resolvemos aqui um pouquinho, pimentar um pouquinho. Ele falou, ah, não, mas eu quero receber um pouco mais. Então tá. Vendeu 10.000 cal bova do 115 e 12.000 bova do 125. Então recebeu aproximadamente aqui R$ 125.000. Numa pegada. Puf. E aí tinha que fazer essa estrutura diminuir. Tá? Esse é o foco, diminuir. Mas ele tinha que pagar também, então, como ele tinha que pagar, também queria rentabilizar a carteira. É, risco, vamos ver como que é. 12.000 vezes 125, 1,5 milhão. Mas se a gente colocar aqui 115, né? Ficaria mais interessante. Isso cair muito, sim, porque teve tudo que você recebeu ali, mas daria aqui do 115 um 380, ainda assim mais do que ele tem em renda fixa. Então ele tá um risco, ele tá mais, tá vendido mais. Mas eu falei, ó, até 105 a gente consegue segurar a tua posição sem você pagar rolagem. Então até o 105 tranquilo. Depois fica um pouco mais difícil, tá? É possível, né? A cal sempre você vai diminuindo ali as estruturas da cal, mas aí começa a ter muito risco na alta. Então não gosto, tá? Eu não gosto. O que a gente faz é calma, né? Se caso cair muito, a gente dá uma reduzida. Então, risco na calma. É, 10.000 vezes 115, eu coloquei, né? Mas era 1.150.000, mas aqui eu coloquei no 125 também, né? Então, que daria 1.250.000. Tem garantia inicial, assim, nem é garantia, né? Seria 420 mais 170 de ações, 590. Uma garantia extra, né? Uma garantia extra, 130 mais ou menos do Tesouro IPCA, mais não, que ele pôs, mas assim, não é uma garantia muito relevante também, mas seriam 720, né? 62%. Então, da teoria, se o Bovespa subir incontrolavelmente, tudo vai subir, inclusive os negócios dele, assim, se falar, pô, se for para 250, ah, teoricamente todo mundo vai estar muito feliz, né?
E aqui, teoricamente, você PCA mais vai despencar, né? Se for, tô falando, Bova ali rapidamente a 220, 250, tá? Os FIIs teoricamente vão subir também, as ações dele também teoricamente vão subir, talvez não na mesma porção, mas vão subir. Tá? Enquanto isso, ainda tem a renda fixa, tem o que ele vai receber no negócio dele, então, pô, está coberto em 62%. Então, você tem um problema aqui. No outro, você também tem um problema. Aqui, você tem um problema que eu acho que é maior. Apesar de ser rolagem positiva, é um problema maior. Garantia, teoricamente, não vai chamar muito. Fluxo de caixa você recebe também da sua empresa um pouco, mas não dá para contar com isso. Objetivo, lucro na rolagem e redução de call. Então, ele faz aqui, ó, a gente taxou microcredit, microheads, né? Ele vende mais ou menos put strikes R$ 2 abaixo do valor, caso caso o Bova suba R$ 2, né? Então, tá no 125, subiu para 127, ele vai vender um pouquinho de put, tá? Mas, teoricamente, essas outras puts já vão zerar, então você não vai vender 12 mil mais, vai vender menos. Né? Vai vender, se está 10 mil, vai vender 2.500, 3.000, 4.000, não sei. Vamos vender 25 a 30% ali de put e vai subindo. Reduzir puts proporcionalmente ao risco da tá? Quando se ficar muito no meio, a gente também reduziria as puts. Se subir, não, vamos focar nas calls. Mas nas novas vendas de puts, você já não vai vender mais igual antes. Não quero ficar mais com 12 mil puts, ou inclusive 10 mil puts vendidas lá em cima. Não quero, vou ficar com menos. Usar dinheiro para operações estruturadas específicas. A gente fez algumas operações estruturadas específicas, tá? Para subida, então aí a gente teve uma rentabilidade maior ainda e conseguiu reduzir muito maior. Então, mas foi um pouco de sorte. Pode ser, tá? Teve um pouquinho de sorte aqui, então conseguiu reduzir mais, que ganhou na alta quando subiu, ganhou um pouquinho na baixa quando desceu, então foi muito bem feito. Fica com algum dinheiro na rolagem, tá? Algum dinheiro ele vai ficando ainda. E manejo agressivo caso o BOVA caia ali abaixo de 112. Então a gente vai fazer um manejo agressivo caso caísse. Mais ou menos assim. Então a gente estava mais com medo, pô, se cair de novo ali, complicado, a gente vai fazer um manejo agressivo para mais ou menos comprar ali o BOVA no, como se fosse se fosse encerrar mesmo, com um manejo agressivo a gente iria comprar o BOVA no 105, não no 115, a gente conseguia fazer isso, tá? Mudando a estrutura do gut strength, tá? Então, pô, se for no 105 você compra, se for no 105 eu pego meu dinheiro e compro lá, tá? Então, beleza. Compro o BOVA no 105. Então, ele tem isso. Ele entendeu que ele podia comprar o BOVA no 105, tá? Então, beleza, isso aí eu garanto. Faço estruturas ali para chegar no 105. Mas não sei se tiver um crash total, né? Aí a gente fica um pouquinho mais difícil, então, né? Mas rapidamente, tá? Já no primeiro mês já reduziu ali um pouco as puts, já ficou com menos de 10 mil, né? Então, como que ele está hoje? Bem, ele já recebeu 27 mil rolagens e operações estruturadas, desde que montou, mas já faz tempo, tá? Mas o patrimônio dele é grande, tá? Então, 27 mil em rolagens, mas ele ainda tinha 5.400 imóveis no 115. Daí depois a gente fez mais uma estrutura agora, tá 5.100, tá? Então tá próximo aos 5 mil, que era no combinado. Então 5 mil e. Mas se encerrar, talvez seja até mais caro do que o que ele recebeu. Acho que não, tá? Dá 15, 25, 35, dá R$ 25 vezes 5. Dá 125 mil, mas ainda recebeu mais 27. Então, ainda assim estaria ganhando, mas não está ganhando muito, né? Só que o risco tá menos, porque lembra que os FIIs deles valorizou e as ações valorizaram também, né? Que ele tinha um pouco. Então, esses 5 mil que ele tenha, 5 mil mais ou menos, de causas vendidas, valorizaram. Né? Ficou quase igual ali para encerrar, porque subiu muito bola mesmo, mas ele valorizou todas as ações.
que está na casa dos 600 e pouco mil, que é mais ou menos a margem aqui, garantia, fora o Tesouro IPCA+, né? E 5 mil, putz, tá? Agora ele tem umas no 135, uma no 136, e zerou essa do 130, 131. Então ele tem 5 mil, ele vai continuar vendendo 4 mil puts sempre, tá? Então 4 mil puts, 4 mil puts é tranquilo, né? Caso caia muito, a gente você dá um jeito, né, João? Aí eu venho precisar, um jeito, você tem, 4 mil puts para você, é tranquilo, né? Você tem 1 milhão, já tem mais, né? Já deve estar quase uns 100 ali em renda fixa. Não, 4 mil puts dá para fazer um bom, mas podia falar para ele comprar umas puts longas, alguma coisa assim, mas ele não quer que fique muito complexo. Então, vamos deixar ali, tá? E aí, mais ou menos essa operação que eu fiz. Então, uma operação interessante para quem quer receber muito agora, para investir em alguma coisa, né? No caso, ele queria pegar o dinheiro dele e investir. Eu falei, não, vamos fazer isso. Então, hoje, acredito que aí já no mês de outubro ele já vai ter uns 4.700. Então, que vai diminuindo 300 e 300. Uma hora, isso aí zera, talvez aqui um ano, né? Zera, e como ele não usa tanta margem, vai ficar tranquilo. Então, mais ou menos essa operação. Ele queria montar outra, eu falei, não, pô, peraí, não, vamos. A gente pode, então, se quiser, a gente soluciona isso aqui mais rápido, tá? É possível também, né? A gente consegue migrar algumas coisas para até um gut strangle mais próximo ali, né? Então, mas você assume mais risco, mas como você já está disposto a correr um pouquinho mais risco, dá para fazer isso. Eu não vejo um problema fazer um gut strangle no 130, 140 de uma parte ali, de pegar 1.000 caus aqui e colocar lá 1.500. Ele tem ele consegue fazer isso, beleza? Até porque put já não tem mais nada, então ele consegue fazer rapidamente aqui, solucionar muito, muito problema. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo e bons investimentos a todos.